Beleza, gente. Já que você já entendeu o que é um transgênico, nós vamos ver agora os argumentos a favor e contra. A favor dos alimentos transgênicos, é até comum você ver essa figura de um T, né? Esse é o símbolo de alimentos transgênicos. Todo produto que vem com mais de 1%, tem até aí na figura da página 85 do seu livro, é, todo produto alimentício que tem mais de 1% na sua composição, ele deve ser rotulado com esse símbolo. O alimento ele pode ser enriquecido com um componente nutricional essencial. O aumento da produtividade agrícola através do desenvolvimento de lavouras mais produtivas e menos onerosos, ou seja, com um custo menor, são um dos motivos também a favor dos alimentos transgênicos. Né? Outra coisa, a alta produção de alimentos combaterá a fome do mundo, ou seja, existem estudos de transgênicos para aumentar a produção, né, para suprir a necessidade de fome, uma maior resistência, durabilidade de alimentos, né? A planta pode resistir a ataque de insetos, seca ou geada, reduzindo o uso de agrotóxicos, né? Então isso a gente até discutiu, né? Os objetivos dos transgênicos, os próprios objetivos são os seus argumentos a favor. Porém, como nem tudo são flores na vida, nós temos argumentos contra. O lugar em que o gene é inserido não pode ser controlado completamente. Isso é um grande desafio. As alterações ambientais causadas pela sua monocultura, ou seja, cultivar um só alimento transgênico numa grande extensão de terra, também pode trazer sérios problemas. A alta toxicidade dos herbicidas utilizados nos cultivos, né? Então tem que se utilizar herbicidas, né, no cultivo de transgênicos e aí pode trazer problemas para o solo, etc. O ar também. E também aumenta a resistência aos pesticidas, porque se você incentiva, melhora, né, a proteção, logo vai ter insetos que vão começar a ser mais resistentes, né? Isso até a gente viu em seleção natural, né? Então super pragas ou super ervas podem acabar surgindo pelo fato desses alimentos serem transgênicos. Outra coisa importante são as alterações que nunca aconteceriam na natureza. Então a gente está meio falando de vida, a gente está falando de genes, de DNA, que envolve vida. E aí quando você faz essas alterações, você não sabe o que pode acontecer com processos bioquímicos, o que pode as consequências para a natureza. Também não há estudos suficientes que vão garantir essa segurança a longo prazo para a saúde da população. Então nós temos vários argumentos contra também os transgênicos e até hoje é uma discussão se eles são bons ou ruins, ou eles são tem muitas mais vantagens do que desvantagens, ou mais desvantagens do que vantagem. Beleza, vamos entrar num outro campo agora, falar de genética. A gente está falando de genética no século XXI, a gente está falando de tecnologia maior, e entre elas está justamente a clonagem. A clonagem é um processo de reprodução assexuada, no qual um ser vivo unicelular ou pluricelular são formados descendentes geneticamente iguais. Ou seja, como a figura aí da direita, vocês podem ver um clone de macaco, foi bem sucedido recentemente. Então eles são clones porque eles fizeram uma reprodução que não teve relação sexual entre dois macacos, e aí são formados descendentes idênticos. A mesma coisa acontece com uma planária. Até quando a gente estuda no 8º ano sobre reprodução assexuada, a gente vê que um indivíduo formando dois, né, clonais, né, de forma natural, também é um processo de reprodução que não tem variação genética. Mas como ele ocorre de forma natural? Seres unicelulares, como bactérias, fungos, protozoários, também seres pluricelulares, como vegetais, que têm a capacidade de ter brotamento, como é o caso da banana, é o caso do alho, o inhame, e também outros exemplos de animais, como as anêmonas do mar, que podem se reproduzir por brotamento. Então a clonagem ela pode sim ser natural, mas pode ser feita em laboratório. A gente viu aí o macaquinho, e aí tem a clássica história da ovelha Dolly. Bom, eu trouxe um esquema aqui para ficar bem mais fácil de entender como foi esse processo de clonagem da ovelha Dolly. Então, só para vocês entenderem, no passo 1, vamos aqui por parte. O passo 1, as células do animal que for ser clonado, no caso a ovelha,
passa por um tratamento que ativa os genes. Então ele já ativa um gene, uma parte específica que é pretendida. E aí tira-se do núcleo o DNA, né? Um óvulo de outro animal tem um núcleo retirado, e aí você usa o DNA de um anterior, que foi aquele que eu ativei os genes, e aí você tira o núcleo, né? Suga o núcleo dessa célula. E aí o que você faz? Você vai pegar o DNA de uma e o núcleo de outra e vai juntar, né? Por isso você tira o DNA dessa aqui para deixar o núcleo vazio, né? E aí, utilizado um impulso elétrico, os cientistas usam uma corrente elétrica, que eles colocam o DNA da célula que vai ser clonada num espaço lá e ele recebe umas cargas elétricas, que é chamado de eletrofusão, tem até aí no seu livro. E aí eles colocam essa condução elétrica e se leva as células a dividirem, né? Porque nossas células elas se dividem por impulsos elétricos também, né? Nosso cérebro emite impulsos elétricos que vão falar, ó, divide. E aí um segundo impulso elétrico é colocado, né? Tem essa divisão, né? Formando um embrião, porque o embrião nada mais é do que várias divisões celulares, né? A gente até viu isso em reprodução no 8º ano. E aí, no último passo, o embrião é implantado no útero de uma fêmea, né? Porque ela vai ser a barriga de aluguel. A gestação vai ocorrer normalmente, dando origem a um animal idêntico àquele, qual que é? Esse aqui, que forneceu o DNA. Porque a gente está fazendo a clonagem do DNA, né? Que vai se tornar esse aqui. Esse que forneceu o óvulo, na verdade é um núcleo vazio, né? Ele não tem material genético que vai servir para o clone. Ok, gente? Bom, esse é o nível que chegamos na genética. Vamos falar de outras aplicações super interessantes e polêmicas dentro da genética na próxima parte do vídeo. Se estiver cansadinho, para um pouquinho, toma uma água e a gente continua. Beleza? Até a próxima parte.